Shalom, irmãos. A palavra de hoje está em Gálatas, capítulo 4, verso 1. Enquanto é menor de idade, o herdeiro não está em posição melhor que a do escravo. Ainda que legalmente seja dono da herança, estará submisso a tutores e administradores até a data estabelecida por seu pai para a emancipação. Eu quero falar aqui sobre identidade, maturidade e autoridade, governo. Crianças não governam. É isso que fala o texto aqui. Que aquela criança tem a herança, mas ela não pode tomar posse daquela herança por causa da pouca idade. A criança ela está num processo de crescimento, então ela não tem identidade formada, ela não tem uma estabilidade, então ela não pode exercer um cargo de autoridade e nem responsabilidades, né, muito grandes, porque ela é uma criança ainda. Baseado nisso, a nossa vida espiritual, ela também pode dizer que ela funciona assim. Deus ele só nos emancipa, só nos dá autoridade quando nós começamos a trilhar o caminho da maturidade espiritual. Como que nós amadurecemos? É um processo. A igreja é orgânica. O nosso crescimento espiritual ele também se dá de maneira orgânica. Mas a gente pode facilitar esse processo. A gente pode auxiliar nesse processo. Como? Ouvindo uma liderança, aceitando correção, sabendo onde a gente pode melhorar, estando sempre em contato com a palavra, né? Se nós orarmos por maturidade, a gente pode orar por maturidade, mas o que o Senhor vai nos trazer com essa oração são problemas. Porque se tem uma coisa que faz a gente amadurecer, tanto emocionalmente como espiritualmente, são os problemas que às vezes a gente está inserido, porque a gente tem que buscar soluções para aqueles problemas. Então a aprovação da nossa fé também traz maturidade. E como é importante uma pessoa ter identidade curada para ela exercer depois a autoridade. Porque se isso acontece ao contrário, se a pessoa recebe autoridade, como eu já falei em outros vídeos, mas ela não tem identidade em Deus, ela não sabe quem ela não tem isso bem estabelecido, a sua identidade espiritual, ela vai estar gerando outras pessoas de acordo com a sua própria identidade distorcida. Um líder, ele sempre é imitado por outros. Ele sempre tem a sua conduta imitada, ele funciona como um espelho. Ainda que as pessoas venham falar, não, olhe para Jesus, não olhe para as pessoas, não olhe para a liderança, mas isso é inevitável, como Paulo falava, né? Sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Então, o líder, ele foi feito realmente para ser imitado. Então, que ele seja curado, né? Para transmitir cura para os seus liderados. Senão ele vai estar gerando um monte de liderados de acordo com as suas deformidades emocionais, espirituais, e isso vai trazendo morte para a igreja. Exemplo disso, como eu já falei também, quando Deus começa a fazer uma movimentação em favor de uma igreja, que a igreja, né, o corpo, ele é orgânico, e o Senhor traz pessoas para dentro da igreja. Quando existe um líder que ele não tem a sua identidade formada no Senhor, ele tem ali o cargo, o título, a autoridade, mas ele não tem identidade curada, quando chega um liderado que às vezes tem o potencial em Deus, que o Senhor mesmo enviou para estar ali, aquele líder que está ali há mais tempo, ele mata aquele liderado que está chegando. Por quê? Porque ele tem medo. Ele tem medo de não ocupar mais o lugar que ele ocupava, de prestígio. Ele tem medo daquele liderado roubar o coração, né, dos seus filhos. É o paternalismo, né? Isso fica longe aí da paternidade sadia. Mas isso acontece. Então, é importante essa cura acontecer, essa identidade ser muito bem estabelecida para que a igreja não seja comprometida. Eu quero falar um pouco disso nessa primeira carta aqui aos Coríntios, capítulo 4, verso 1, que mostra como Paulo lidava com a igreja de Corinto. A igreja de Corinto ela passava por vários problemas, era uma igreja cheia de dons, cheia de talentos, mas que sempre estava envolvida em confusão, eles não sabiam lidar com esses dons, eles tinham disputa entre eles, muitos problemas de relacionamento, tinham problemas de pecado sexual na igreja. Isso mostra, né, que dons não significa que a pessoa que é cheia de dons, ela está necessariamente apta ao ministério ou exercer qualquer outro tipo de função na igreja. Eles eram imaturos, tanto é que Paulo falava, não posso dar vocês alimento sólido, eu tenho que dar vocês leite, porque vocês são meninos ainda, né?
Mas Paulo, ele demonstra como ele tinha identidade bem forjada nesse capítulo aqui da primeira carta aos Coríntios, capítulo 4. Ele se via como servo do Messias, como encarregado das verdades secretas de Deus. Ele se via como um pai e não como um tutor da igreja. Ele tinha essa função de pai, daquele que passa pelo processo, sabe como é o caminho, conhece o caminho e diz para os filhos: vem, pode vir que é seguro, eu já estou do outro lado. Essa função de pai. Então ele reconhecia aquela imaturidade da igreja, mas ele não desistia da igreja, né? E o que mostra também a maturidade espiritual de Paulo, ele não julgava a si mesmo, porque sabia que o julgamento correto viria do Senhor e não dele próprio. Ele não confiava no próprio coração. Paulo também não se importava com o julgamento alheio. Então ele recebia crítica e recebia elogio, mas isso não mudava a maneira dele se ver, não mudava a trajetória dele, né? Isso mostra maturidade espiritual. E ele liderava para todos. Então Paulo, ele aprendeu amor sacrificial, ele se fez tolo para gerar sábios, se fez fraco para gerar filhos fortes, gerou filhos para a honra, porque soube passar pela desonra. Ele entendeu a visão macro, a visão do todo, a ponto de deixar suas questões pessoais de lado pela igreja. Então isso é um sinal de maturidade. Quando eu tenho problema, estou inserido às vezes numa situação problemática, mas eu consigo me levantar facilmente, eu consigo dar o meu auxílio para o outro, eu consigo ser um suporte para o outro e esquecer um pouco da minha dor. Não estou dizendo que a gente deve ser desumano, que a gente deve usar uma máscara e dizer eu não tenho problemas. Não, é a nossa vulnerabilidade que traz o outro para mais perto. É quando o outro descobre que o outro que está falando é tão humano quanto eu, ele tem problemas como eu, mas ele passou pelo processo. Então eu também posso passar e posso vencer. Essa é a função do líder, né? E uma passagem aqui que descreve muito bem isso, em 1 Coríntios, capítulo 4, no verso 12, que diz: quando somos amaldiçoados, isso é Paulo dizendo, quando somos amaldiçoados, continuamos abençoando. Quando perseguidos, suportamos. Quando caluniados, continuamos nosso trabalho. Essa palavra continuamos quer dizer muita coisa, porque a pessoa madura, ela é constante, ela continua, ela não tem essa oscilação, ela pode estar passando por um problema, por uma dificuldade, mas ela se mantém constante no Senhor. Quando você chegar num nível de maturidade, Deus vai começar a te trazer problema de outros para resolver, que ali o Senhor já vai ver que você consegue lidar com os seus, então você já consegue lidar com de outros. Significa que o Senhor te emancipou para cuidar de outros. Por quê? Porque você entendeu que tudo acontece não por você, você não é o centro, o Senhor é o centro de todas as coisas. E muitas vezes nós vamos passar por situações que o Senhor vai permitir com que a gente passe para que o Senhor seja glorificado, né? Tem a ver com o Senhor, não tem a ver comigo, não tem a ver com você, tem a ver com o macro do Senhor, tem a ver com o seu corpo, né? E como uma árvore ali, a gente não tem domínio de como ela vai crescer, quando ela vai dar frutos, é a nossa vida espiritual também. Então o que você pode fazer para facilitar esse processo de maturidade? Se permitir ser podado pela sua liderança, se permitir ser corrigido, ser aprumado pela palavra. Isso traz maturidade, né? E nós estamos num tempo de governo, eu volto a dizer isso, eu volto a frisar isso. É um novo processo, uma virada de página. O Senhor vai te colocar em lugares de liderança, em lugares de governo, de resolução de problemas. O Senhor vai fazer essa mudança no nosso meio, você precisa estar preparado para isso. Vai doer? Vai. Você vai se sentir incapaz? Vai. Mas esse é o processo que nós estamos inseridos de governo. Então essa palavra é para hoje, que você possa abrir seu coração para isso e ter atitudes de uma pessoa madura. Se você ainda não se vê assim, busque isso no Senhor. Busque isso no Senhor, né? Esteja aberta a sua liderança. Essa é a palavra para hoje. O Senhor te abençoe. Shalom, shalom.